Política, com Rosiane Carvalho. Chegamos para o bate-papo com Rosiane Carvalho. Rose, primeiro, boa tarde para você. Boa tarde, Thaís Gama. Boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Band News Difusora. Thaís, sabe que eu estava aqui esperando para entrar e estou lembrando assim que a volta da coluna diária aqui, que a gente passou um tempo fora em função daquela dedicação que a gente estava para o conteúdo do Exclusiva durante a eleição, de análise dos planos de governo, aquelas entrevistas, as entrevistas com o interior do estado. Então, a volta dessa coluna está que nem o meu treino na academia. Eu venho um dia, não vou no outro, mas a gente não está desistindo. Vamos lá que a gente vai voltar de novo no ritmo normal. Nós não precisamos, não podemos desistir, Rose. Agora, você que traz para a gente os destaques, ainda rola a COP29, prestes a um debate lá no Rio de Janeiro também, a respeito do mesmo assunto, mudanças climáticas, e esse assunto tem até refletido bastante aqui na nossa região. Quais os destaques que você traz para a gente hoje, um pré-feriado, uma pré-sexta, Rose? Thaís, realmente, a COP vai até o dia 22, a COP lá no Azerbaijão. Já começa também o clima, o debate sobre o G20, que vai acontecer no Rio de Janeiro, e tem a programação da passagem do presidente americano, Joe Biden, aqui em Manaus, né, nos próximos dias, no final de semana. Sábado e domingo tem toda uma programação aí, um esquema muito forte de segurança, da segurança do próprio governo americano, né, em relação à presença do presidente dos Estados Unidos. É a primeira vez que um presidente americano, presidente dos Estados Unidos, vai pisar em Manaus. A gente até falou isso outro dia aqui na coluna, e ele não vem, mais uma vez, para falar das pautas e das autoridades que se sobrepõem muitas vezes à realidade da nossa região. Ele vem, o presidente americano, o político mais importante do planeta, vem para uma agenda com indígenas e ambientalistas nessa capital, que é a maior capital, a mais populosa da Amazônia, que é o ápice, né? Ela passa ali pelo ápice de todos esses problemas da crise climática, nós estamos sofrendo com muita consequência, mas ele está fora da pauta. A gente tem falado isso com muita frequência, inclusive nos exclusivas que a gente se dedicou a fazer no período eleitoral, tentando até forçar que os candidatos falassem um pouco mais a respeito desse tema, né? Esse é um ponto aí. Bom, vocês já devem ter divulgado, mas vale a pena registrar aqui para quem está ligando o rádio agora e não sabe. Há uma agenda que foi confirmada pelo próprio Museu da Amazônia. A gente meio que já imaginava que poderia ser ali a agenda do presidente americano, porque é o local de Manaus que tem ali uma maior facilidade desse contato do que é floresta, né? Que é o Museu da Amazônia, e mais uma vez recomendo que os manauaras conheçam esse local, que é o segundo local mais visitado por turistas aqui em Manaus. E há a possibilidade também de que ele possa ter um encontro com indígenas lá no Parque das Tribos, que é a ocupação, é o bairro, né, o maior bairro urbano de indígenas, com mais de 56 etnias ali no Tarumã. Essa é uma agenda, uma prévia aí da agenda do presidente americano, que deve agitar a pauta internacional, mais uma vez, aqui com a sua passagem por Manaus. Bom, lá na COP, só para fazer um resumo básico, a gente até citou a fala, o esforço do governador Helder Barbalho, que é o governador do Pará, que vai ser o governador da COP do ano que vem, da COP 30, já que a sede vai ser em Belém. O esforço dele de tentar trazer um discurso de sustentabilidade, né, no contexto dos políticos da Amazônia. E aí ele acabou derrapando, porque ele fez um discurso que é muito condenado pelo movimento indígena, absolutamente autônomo, preparado, qualificado na fala, na atuação, nos debates, para falar a respeito deles próprios. Né? Então, o Helder Barbalho tentou ali ser um porta-voz, tratando os povos indígenas como muito coitadinhos, vamos resumir dessa forma. Os povos indígenas representados na COP não aprovaram esse tipo de fala e emitiram notas de repúdio contra a postura do governador do Pará, o Helder Barbalho, então, falhando, por exemplo, né, nessa tentativa dele dessa linguagem a respeito
da nossa região. Um outro ponto que eu vou passar muito rapidamente, mas ele merece uma dedicação maior nossa de atenção, é a proposta do governo do Amazonas, que foi apresentado no dia de ontem, acho até que anteontem para a COP, porque aqui nós estamos 8 horas na frente do que está acontecendo lá no Azerbaijão, mas eles apresentaram ali a grande proposta do governo do Amazonas, é uma espécie de convênio, vamos simplificar assim, com uma das maiores certificadoras de crédito de carbono do mundo. E aí, no momento que eles anunciam o nome dessa empresa, essa empresa é a empresa que estava responsável, digamos assim, pela certificação de regiões, de áreas, que houve uma operação da Polícia Federal dizendo que essa certificação também passava por investigações de grilagem de terra. E claro que isso acabou surgindo imediatamente como um contraponto a esse anúncio do governo do Amazonas. Eles também fazem isso no sentido de proposta de que o desmatamento, segurar o desmatamento no estado do Amazonas, eles poderiam vender esse crédito de carbono para regiões, para países, para empresas que precisam desmatar, digamos assim, então eles compram, pagariam por isso que o nome é crédito, eles pagariam por esse carbono. Bom, e aí isso não precisa ser consultado às comunidades, o que elas pensam a respeito. Então, mais uma vez, você vê que são representantes políticos que vão num ambiente que é de debate e de proposta para as questões climáticas ainda mais profundas que o mero financiamento, que ele não é o mero financiamento, que eu estou dizendo que não é importante discutir a respeito do recurso financeiro, mas não talvez por esse parâmetro que eles estão propondo, isso não está satisfazendo as pessoas que estão dedicadas ao tema, e nesse sentido também ainda com a dificuldade de representarem de fato essas comunidades, porque no caso do Amazonas essas comunidades ainda não foram consultadas. Esse é um ponto. Não sei quanto tempo a gente ainda tem para falar de outros assuntos. Nós temos 3 minutos, Rose. Bom, então, como a gente está segurando esse tema já tem um tempo, eu vou passar rapidamente. Você sabe que está acontecendo uma espécie de transição no próprio governo do Davi Almeida, na Prefeitura de Manaus, para avaliar como está cada uma das pastas e para apresentar ali o diagnóstico dessas pastas numa possibilidade de nova composição de secretariado do Davi para esse novo mandato dele. Então, claro que a expectativa toda desses dias é se haverá mudança, quais mudanças, onde, novas secretarias, ele tem novos aliados, então como esses aliados vão se alocar, existe aí a possibilidade de espaços, por exemplo, para a área ambiental, para a área indígena, Você lembra que no segundo turno a Rede anunciou com muita antecipação apoio para o Davi Almeida, ele usou em vários debates o nome da Wanda Itoto, que acabou sendo um símbolo mesmo dessa questão indígena para a esquerda, para esse eleitor de esquerda. Então há essa expectativa. Nos bastidores, o que tem rolado muito de conversa, e nesse momento de expectativa também, é que a secretária de Educação, a irmã do Davi Almeida, ela não volte para a CEMED. Ela não volte, ela é a atual secretária, mas hoje há nos bastidores essa expectativa que o nome dela possa não ser confirmado como de retorno para a CEMED. De repente até assumir uma outra secretaria. Essa informação que tem enrolado de bastidores, eu tenho tentado confirmar, algumas pessoas acreditam que esse é um caminho interessante político, aliados do Davi, é interessante politicamente para ele, porque esse foi um calcanhar de Aquiles, foi um problema para ele político durante a disputa eleitoral desse ano. Questões relacionadas à família dele que acabaram atingindo a gestão, atingindo a imagem dele como político. Então, nesse novo mandato, seria necessário construir uma nova imagem de gestão e de política e talvez fosse necessário se afastar um pouco dessa imagem muito próxima da família, em secretarias muito importantes. Então, alguns aliados avaliam dessa maneira e que essa proposta de não retorno da irmã do Davi Almeida, me lembra o primeiro nome dela aí, Thaís? Dulce. Que é a secretária da CEMED. Oi? Dulce Almeida. Dulce, né? Isso, Dulce Almeida. E, bom, eu falei também com o Marcos Rota, que é o vice-prefeito atual e está à frente dessa equipe de transição. Ele fala que é muito cedo para falar de nomes nesse momento, que eles estão avaliando criteriosamente o diagnóstico e a possibilidade de transição, segundo aí as indicações do Tribunal de Contas do Estado. É isso.